Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder falar da sua carreira, daquele mapa de plenitude profissional, aquilo que vai fazer você ser pleno na sua carreira, você desenvolver, ser diferenciado de outras pessoas. E nós estamos falando sobre o segundo passo, né, da carreira, que é a parte de autoconhecimento. É a parte que eu vou demandar mais tempo com vocês, que eu considero uma das partes mais importantes, tá? As outras partes a gente tem como acompanhar, dar algumas dicas, mas a parte de autoconhecimento, se você sair com essa mensagem e conseguir realizar essa parte, você está com 60% do caminho para atingir a plenitude profissional já realizado, tá certo? Então nós vamos falar sobre o autoconhecimento e vamos mostrar para vocês hoje uma ferramenta também para esse desenvolvimento desse autoconhecimento. Então, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, estamos hoje de novo para falar sobre carreiras. Carreiras dentro do setor agroalimentar, vocês já me conhecem, né? Eu sempre falo sobre isso. E dentro dessas carreiras do setor agroalimentar, eu oriento que vocês sigam um mapa, um guia. É o mapa da plenitude profissional, um guia da plenitude profissional. A primeira parte desse guia, nós já comentamos em vídeos anteriores, a parte da avaliação. Então, vamos lembrar, são 5 passos para você atingir essa plenitude profissional. Vamos lembrar deles? Primeiro passo é a parte da avaliação. Você tem que conhecer esse sistema agroalimentar que eu estou apresentando para vocês, pelo menos atualmente, saber como é que ele está funcionando e como é que ele está gerando, né? Eu já antecipo que em 2024 esse sistema agroalimentar ele movimentou algo em torno de 2 trilhões, trilhões com T de tapioca mesmo, é um número muito grande, tá, de reais no Brasil. E então tem dinheiro na mesa, tem oportunidades acontecendo, e isso é só uma parte, né, do mapa. E esse mapa de plenitude tem essa primeira parte da avaliação. Eu mostrei para vocês como é que o sistema funciona, quais são as várias partes de uma cadeia de produção de alimentos, que vai do insumo ao consumo. Eu sempre coloco o consumo primeiro, porque o consumidor é a finalidade final da gente. Então, consumo pela parte de distribuição, pela parte de agroindústria, pela parte da produção, né, dentro das fazendas, e a parte de insumos. Então, qual dessas áreas você vai atuar? Isso daí é importante você ter a clareza. Primeiro ponto de avaliação, conhecer, porque as pessoas não conhecem. Muitas vezes a gente fala sobre agroalimentar, a pessoa pensa no campo. Só que a grande parte desse faturamento não está no campo, tá? Depois do campo ou antes do campo. Quase 75% do faturamento, tá? Pode até estar dentro do campo também, mas através de prestação de serviços, tá bom? Que é uma parte que tem quase 45% desse faturamento é prestação de serviço, onde eu imagino nós nos encaixemos, tá certo? Então, dentro dessas 5 opções, a gente já falou sobre avaliação, já começamos a falar sobre a segunda parte, que é essa que eu acho que é a mais importante, que é o autoconhecimento, tá? Falei sobre o paradoxo da escolha, falei como é difícil escolher hoje com tantas opções que nós temos, para onde nós vamos fazer. Falei com relação àquilo que você ama fazer, mostrei para vocês um modelo chamado Ikigai, que é para você já responder algumas perguntas sobre aquilo que você ama fazer, para você já ir descobrindo isso. E hoje eu vou mostrar um procedimento que nós atuamos, que é para você ter essa panorâmica de teu perfil comportamental, tá? E a gente vai trabalhar sobre isso. Então, vamos entrar aqui agora falando sobre autoconhecimento. Segundo passo, mais importante, tá? Se você se conhece, você tem a referência daquilo que você sabe fazer, suas competências, seus valores, suas habilidades, o seu perfil comportamental, vai ficar muito, mas muito mais simples você tomar decisão. Então, vamos lá. O que você ama fazer? Qual a sua nova carreira? Então, eu provoquei isso lá no primeiro vídeo da parte de autoconhecimento. Esse é o terceiro vídeo. Então, consumidor, distribuição, indústria, agropecuária, insumos. Para a comida chegar a gente, ela tem que passar por isso aí. Tem alguém que fornece insumos. Os insumos são o quê? Fertilizantes, tratores, sementes, para alguém que vai plantar ou criar. E aí, que é a parte da agropecuária. Depois que ele planta ou cria, ele envia isso para a indústria para ser processado. Essa indústria manda para a parte de distribuição, os atacados, mercados, varejos, feiras, ou restaurantes que vão manipular, o iFood da vida. Imagina chegando lá um alface que foi plantado lá com a semente, lá na parte dos insumos, aquele alface americano, né? Chegando aí na parte da manipulação e vai chegar até a sua casa, consumidor, e você vai comer, né? Então, toda essa cadeia de produção é a cadeia que é o setor agroalimentar, tá? Isso daqui de uma forma simplificada, porque eu já mostrei uma outra que envolve uma série de outros elementos e que você pode atuar também, que são fatores externos a essa cadeia, mas que atuam diretamente, é o macroambiente onde essa cadeia está inserida, certo? Então, nós vamos falar sobre hoje, sobre o autoconhecimento. Eu vou falar uma ferramenta dentro desse autoconhecimento, tá? E hoje nós vamos trabalhar com uma ferramenta de análise de perfil comportamental, onde a parte principal dessa ferramenta é a metodologia DISC. Você já deve ter ouvido falar.
DISC é, vem do inglês, né? Mas seria o quê? Analisar se o seu perfil predominante, não é que você tenha somente ele, mas o que predomina é um perfil de dominância, de influência, de estabilidade ou de conformidade. O que que é isso, Fred? Aí olha, do lado direito aqui está a dominância, a influência, a metodologia DISC, né? Que parece um disco, né? Então, analisando esses perfis, dominância, influência, estabilidade e conformidade. E do lado esquerdo, vocês vão ver algumas características, né, desse perfil DISC. Então, se você olhar lá sobre a parte de dominância, que está no quadrante esquerdo abaixo, você vai ver lá, é a pessoa que tem uma voz de comando maior, é firme, é decidido, gosta de desafios, é ousado, é competitivo. Então, você conhece alguém que seja assim, aquela pessoa que é tipo coronel? Você tem que, sim, senhor, né? A pessoa fala, tem que fazer isso, não, você dá até vontade de falar, sim, senhor, não, senhor, pois não, senhor. Aquele que gosta de entregar meta, né? E tem que ser feito ali exatamente da forma que ele quer, aquilo tem que fazer, pá, 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 me entrega o resultado, cadê? Tem gente que tem pessoas que eu conheço que falam assim, né, que são dominantes, né? Fala: "Não, eu não quero mimimi, eu não quero enrolação, eu quero ir direto aos finalmente, né? Então eu quero resultados, né?". Então esse é um perfil dominante, tá? Você tem esse perfil ou conhece alguém que tem esse perfil, tá? E isso é importante quando a gente for fazer um elemento do que você é, do autoconhecimento, com aquilo que você vai trabalhar, tá? A tua escolha, dentro daquele paradoxo de escolha, a gente vai selecionando até fazer essa junção. Segundo perfil é o influente, né? O influente é o cara comunicativo, otimista, persuasivo, carismático, sociável, né? Fala com todo mundo, vai chegando, tira um sorriso de um, comunica com outro, conversa com outro, aí daqui a pouco puxa papo, convence as pessoas, né? Então esse é um outro perfil. É aquela pessoa que é influente, ela tem a necessidade de influenciar, ela tem essa capacidade, essa necessidade de influenciar pessoas. Vocês conhecem alguém assim ou vocês são assim? Se encontraram nesse tipo de perfil? Então reflitam sobre isso, tá? A outra questão é a pessoa que tem estabilidade. Estabilidade, ela pode ser caracterizada como ritmo, constância, né? É a pessoa que é calma, paciente, ela planeja primeiro antes de executar, ela não é de impulso, né? Enquanto o dominante, muitas vezes assim, você fala assim, olha, vamos ter que fazer tal coisa, e ele já está fazendo. Onde é que é? Onde é que é? Já vai meter a mão na massa. O estável, ele vai ouvir primeiro, vai planejar, então vou começar por aqui, vou seguir por ali, tal, tal. Ele é conciliador, ele é constante, né? O ritmo, constante, ele é bom ouvinte. Então, se você conhece alguém que tem esse perfil, ou se você é desse perfil, também tem adequações profissionais que lhe encaixam muito bem nesse perfil, tá? Outra coisa, o perfil predominante pode ser uma mistura de 2 perfis, tá? Às vezes a pessoa tem 2, tem alguns que têm 3 perfis. Eu acho que eu conheci um colega que falou que tinha uns 4 perfis, mas nas análises que eu faço, normalmente eu encontro o máximo que eu encontrei foram 3 perfis, tá, predominantes. Predominantes é que tem acima de 50% ali de características dali daquele perfil, tá. E ou o perfil puro, por exemplo, a pessoa tem perfil predominante, dominante, ou influente, ou estável, conforme. E o conforme, o que que é? Conforme é aquele que é o detalhista, analítico, sabe, perfeccionista. Ele é mais reservado, é discreto, ele é disciplinado, ele é organizado. Então, por exemplo, parte de auditoria, de controle de qualidade, conforme ele vai muito bem. Ele é detalhista, ele olha detalhe passo por passo do processo, é perfeccionista, ele corrige aquilo que está errado, ele tem essa análise, né, esse senso analítico muito bom. Ele é disciplinado, ele faz isso daí passo a passo, ele segue um procedimento, né? Então, normalmente, não estou falando que são todos, mas muitas vezes os processualistas têm um grau de conformidade grande. Eles conseguem observar os detalhes, né? Seguindo ipsiliteris o processo, o procedimento, tá? E aí você tem nas pontas dos quadrantes, quando você tem uma pessoa que é influente, estável, por exemplo, ela tem foco nas pessoas e nos relacionamentos. Quando a pessoa é influente e dominante, ela tende a ter essa necessidade de influenciar. O dominante, uma voz de comando. O influente, através da persuasão. Mas os dois buscam influenciar. Quando a pessoa é dominante e conforme, ela tem foco nas tarefas, processo e no resultado, na entrega, né? Então, aquele cara que entrega, pô, o cara se estoura todo, mas ele entrega. Aí quando ele entrega, ele fala, pronto, consegui atingir a meta máxima ali, tudo bem, vamos aumentar mais 20%, ele topa. Ele vai de novo em cima. E do lado para cá, você tem aqueles que são estáveis e conformes, que não tem tanta necessidade de influenciar, tá certo? Então você tem esses perfis que a gente caracteriza como perfis predominantes e que é muito importante você conhecer qual é o seu perfil. Por que que é importante? Vamos dar um exemplo. A pessoa é influente.
Eu vou dar um exemplo na área do direito, tá? Porque tem mais pessoas que assistem e acompanham que são do direito, mas pode ser para qualquer área, tá? Aí a pessoa é influente. Aí vocês, quem já foi num cartório, numa vara de cartório, aí você vai ver lá a pessoa que fica lá atrás, escondidinho, um bando de processo, ela fica atrás de um bando de processo lá, ela tá lá dando, né? Hoje já não tem mais os processos, né? Já estão diminuindo os processos físicos, tem algum estoque, né? Mas antigamente era assim, muito processo, aí a pessoa tinha que dar andamento. Então ela pegava o processo, abria, ia lá, escrevia, tal, botava pro juiz para dar o despacho, tal, tudo. Andar, fazer o andamento processual. Essa pessoa, ela ficava, entrava de manhã, ia para trás da pilha lá, ficava até a noite, saía para almoço, tal, tudo, voltava para lá para trás da pilha e saía. E tem alguém que fica na frente ali, atendendo os colegas advogados, né, ou então estagiários que vão lá no balcão, e que a pessoa se comunica, explica, diz como é que é, segue por aqui, doutor, faz isso, tal, tal. Olha dois perfis. Um, provavelmente ele tem um perfil mais de conformidade. Ele não é muito comunicativo, ele é mais discreto, mais isolado, e ele gosta de trabalhar ali fazendo esses andamentos processuais, ele está felicíssimo. E outros já querem estar em contato com o público, querem conversar, querem explicar, querem levar, esses dois perfis, se você trocar de lugar na organização, trava. A pessoa fica insatisfeita, ela vai produzir? Vai, mas ela não vai estar feliz, tá? Então isso se aplica para todas as escolhas profissionais. Por isso que é importante você ter esse autoconhecimento, porque você às vezes, eu vejo isso, infelizmente, em alguns casos, né, não, qualquer área de profissão você vai ter isso, mas alguns casos que eu vejo, por exemplo, de servidores públicos, colegas meus, que eles têm um perfil influente ou têm um perfil dominante, querem entregar resultados, e eles se sentem travados pelo conjunto da legislação, às vezes, que obriga ele a agir de determinada forma. E ele percebe que se ele entrega um ótimo resultado, o resultado mediano, ele vai ter a mesma remuneração do colega, para a mesma, no mesmo nível de carreira, né? Então, às vezes, isso tolhe, né? E a pessoa, ela está ali, está recebendo bem, tem aperfeiçoamentos, etc., mas ela não pode mostrar o seu potencial máximo, né? A pessoa é influente, gosta de se comunicar, tal, tudo, mas dentro da repartição ali, ela está trabalhando, ela não pode se comunicar tanto, ela tem que produzir ali, dar andamento, né, na máquina, e aí, por vezes, ela se sente frustrada, né? Porque também ela não tem um reconhecimento, muitas vezes, porque o Estado demonstra, né? O objetivo do servidor público é fazer essa engrenagem girar, né? E muitas vezes ele não é reconhecido, né? E nem deve ser, né, no objetivo dele. Mas aí a pessoa que é influente, que às vezes quer se comunicar, quer persuadir e tal, ela tem que ficar retraída. Então ela fica infeliz, tá? Esse é um exemplo, tá? Eu estou dando para vocês só de uma metodologia, que é a ferramenta que eu aplico. E essa ferramenta, que aqueles que forem acompanhar conosco, eu vou aplicar para poder fazer esse alinhamento, né? Aqueles que têm interesse em fazer, poxa, Fred, eu gostei, vamos conversar mais? Vamos. Como eu faço essa análise do teu perfil e dos seus valores, suas competências com as carreiras, esse alinhamento, tá? É isso que dá match, né? Dá aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer bem, ou aquilo que você ama fazer, e que vão remunerar você por isso. Então, é esse o Ikigai que a gente respondeu antes, que a gente vai ter que ter essa tua análise, tá? De perfil. Então, aqui é um perfil conforme dominante. É um perfil interessante, né? Porque vocês devem lembrar, deixa eu ver aqui atrás, ó. Conforme, ele está por um lado, sem necessidade de influenciar, e o dominante está na necessidade de influenciar. Mas os dois estão buscando tarefas e resultados. Então, ele é um perfil interessante. Se você der tarefas e resultados para entregar resultados, ele vai ser um perfil bem adaptado, né? Então, aqui é o perfil que eu fiz análise de um cliente. O perfil que a gente faz, ele tem uma análise sobre o perfil natural, quer dizer, o que ele é naturalmente. Então, ele tem um grau de dominância de 56, então lembra que eu falei acima de 50, né? E de conformidade de 58. Então, acima de 50, ele é conforme dominante, tá? Mas no trabalho dele, ele está adaptado lá, ele está tendo que ser muito mais dominante, mas como ele já tem uma tendência à dominância, isso não sobrecarrega tanto ele. E na parte de influência, está batendo mais ou menos o tanto no trabalho dele, mas na parte de estabilidade, ele está tendo que reduzir essa estabilidade dele. Isso não vai causar um desconforto tão grande se não for durante muito tempo, mas se ele tiver que ser sempre assim, sempre reativo, vamos dizer assim, menos planejado, pode ser um determinado momento que ele se canse disso. E na questão da conformidade, é necessário, é solicitado para ele que ele seja menos detalhista, né? Então, aí você já pode imaginar profissões que vão exigir esse tipo de perfil, onde é que ele se encaixaria melhor, tá? E essa análise a gente realiza. E aí apresenta para
para esse cliente os pontos a desenvolver. Então, com esse perfil comportamental, o que que você pode trabalhar, né, para poder se adaptar ou então em determinadas carreiras você desenvolver mais em determinados momentos, e a gente apresenta algumas análises e, é lógico, isso tudo debatendo junto com colocando junto ao cliente, junto ao colega alimentarista, o que que ele deve priorizar para poder começar a desenvolver. E aí vem a parte de valores, né, eu falei sobre o perfil, comportamental e vem a parte de valores. Então, tem várias análises que a gente faz, são quase 45 páginas do relatório que a gente produz, tá? Para que a pessoa tenha esse guia de autoconhecimento, tá? E aí é o momento de refletir, como eu estou convocando vocês, provocando vocês para refletirem passo a passo. Primeiro eu falei lá atrás, gente, o que que você ama fazer? Onde é que você ficaria nesse sistema aqui, atuaria nesse sistema? Depois eu mostrei Ikigai, uma série de perguntas que vocês responderam. Agora eu estou mostrando uma ferramenta, que essa ferramenta ela é utilizada para produzir um relatório de 45 páginas sobre você. Aí, com essa ferramenta, eu consigo olhar, como eu já tenho experiência de 34 anos nesse sistema alimentar, agroalimentar, falar o seguinte: olha, teu perfil, teus valores se encaixariam melhor nessa área. Pronto, aí eu faço o primeiro casamento. Ah, e aí resolveu minha vida? Não. Aí vem a segunda parte, né, gente? Vocês sabem agora a visão de onde vocês querem chegar. Lembra dos 5 passos. Primeiro, avaliação, você já conhece o sistemão. Segundo, autoconhecimento, que é essa parte que a gente está falando. Depois, visão. Aí vamos começar a pensar onde você consegue chegar com esse teu perfil dentro dessas possibilidades. Depois a gente vai fazer um planejamento estratégico para que você comece a ter essa visão do mapa por onde você vai seguir. Foi assim que eu estou fazendo as minhas graduações, porque eu não estou fazendo tirando da cachola. Eu estou alinhando meu perfil com aquilo que eu já tenho, e aí eu caso para onde eu quero chegar e vou fazendo as graduações ou especializações que eu vou fazer agora. Além das especializações que eu tenho, eu devo desenvolver outras áreas, mestrado, doutorado, etc. Tá? E isso fica muito mais simples para que eu escolha, porque eu sempre olho para mim. Não, isso daqui não vai dar para mim. Isso daqui é bom para mim. Aí eu vou adaptando. Isso é bom para mim e para o mercado. Aí eu vou adaptando. Tá? E aí a gente vai entrar agora para vocês, além da questão do DISC, dessas análises todas, uma das análises que é muito importante é essa análise aqui, ó, de valores, tá? Então, como é que é o seu valor de utilidade, o valor econômico, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor econômico relativamente alto. Custo-benefício, tomar decisão. Se eu vou fazer uma coisa, quanto vai me render isso daí? Quanto vai... E não é só valor econômico financeiro, né? Mas em termos de desenvolvimento de rede, de contatos, né? Eu vou entrar nessa área por quê? Né? O que que eu vou fazer? Eu vou participar de tal coisa? Eu vou desenvolver isso por quê? Eu vou dar um exemplo meu, para que vocês possam ter noção dessa coisa do desenvolvimento, tá? Eu comecei como veterinário. Quando eu fui exercendo a profissão, e aí foi um fato interessante, eu fui chamado nessa cidade lá pequena para participar do tribunal do júri. Aí eu entrei no tribunal do júri ali, e a gente fica, né, o tempo lá necessário, fica lá, não pode comunicar com ninguém e tal, para poder tomar decisão, né? Fazer os quesitos, responder os quesitos, né, tal, tudo, e tomar decisão para o juiz poder fazer a sentença. E eu achei aquilo tudo muito sensacional. Aí me apaixonei por aquilo ali. E eu falei, aí, tá aí a justiça que eu quero buscar. Eu estava buscando produzir alimentos para poder corrigir uma coisa que eu chamo hoje de justiça alimentar. Né? Pessoas que estavam passando fome, que eu via lá passando fome, então produzir alimentos para elas. Mas agora eu quero um pouco mais, eu quero ser hábil nessa manipulação do direito, nesse trabalho com o direito, para poder atingir essa justiça alimentar. E aí eu direcionei para o meu curso de direito. Depois, algum tempo depois, falei, poxa, eu estou sentindo que há muito ruído, as pessoas falando sobre questão de alimento, esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse alimento faz mal, isso aqui, come, a dieta da moda é isso. E as pessoas continuam engordando, estão ficando não saudáveis. Vou fazer nutrição. E aí eu aderi à nutrição. Eu tenho, hoje, 3 categorias profissionais. Todas eu recolho ao meu conselho de medicina veterinária, regional de medicina veterinária, a OAB, e ao Conselho Regional de Nutrição. E vou ter outros conselhos. Então, o custo-benefício para mim é o seguinte: eu estou abrindo em várias áreas, em várias frentes, colegas que falam linguagens diferentes, mas eu consigo interpretar essas linguagens e achar soluções. É uma das habilidades que vão ser procuradas cada vez mais. Pessoas que conseguem resolver problemas complexos. Então, para mim, esse é um bom custo-benefício, tá? Então, voltando, o valor alto que eu tenho de utilidade. Eu estou fazendo isso com uma utilidade, não é à toa. Outro valor é o poder político, é a capacidade de influenciar pessoas, né? De você poder tomar decisões, né? E aí tem a questão das lideranças, né? As questões do próprio poder político no sentido literal da política, né? Então,
se há ou não interesse. Esse daqui é desse cliente que eu havia falado, então ele tem um poder político que beira o circunstancial, não é tão presente. Tem outros, por exemplo, aí eu vou falar de mim, no caso de conhecimento teórico. Vocês veem que eu adoro estudar, adoro ler, né? Então esse conhecimento teórico para mim é altíssimo, tá beirando 93, né? Então é divertido para mim. Então se você falar assim, olha, tem um desafio que é você entender isso, eu vou adorar. É ler, e aí você vai ter que criar uma solução dentro desse sistema alimentar, conversar com várias pessoas. Por exemplo, conseguimos fazer a nossa presença na Comissão de Direito Agroalimentar dentro do Conselho de Segurança Alimentar e nutricional aqui do Distrito Federal. Então, eu vou conversar com profissionais de várias áreas, trocar conhecimento. Aí pronto, eu acho barato. Então, é muito importante vocês conhecerem esses valores que vocês têm. Porque esses valores, junto com o perfil comportamental, junto com outras análises, vão permitir vocês encaixarem naquilo que a profissão foi feita para você. E se não existe essa profissão, você vai criar, tá certo? É esse outro desafio. Então, gente, eu vou caminhar para o encerramento, deixar essa ideia de que existe uma ferramenta que você pode participar conosco para poder ter esse conhecimento do seu perfil. Se você ficou com dúvidas, toda terça-feira às 19 horas a gente faz uma live. Eu dei o nome de Fred Cash. E aí você pode enviar perguntas por áudio ou por texto para que eu responda nessas lives. Nesse áudio ou texto você vai se identificar, dando seu nome, o lugar que você está falando, e se quiser, coloque sua profissão. Quando for gravar, evite locais barulhentos. Os áudios devem ser entre 40 segundos a 1 minuto. E depois que você gravar os áudios ou escrever o texto também não mais de 5 linhas, você envia para o meu WhatsApp, a gente vai responder toda terça-feira às 19 horas essas perguntas. Meu WhatsApp é 61 99204 7219. Tá? E se você quiser caminhar conosco mais próximo, seja um alimentarista. Se inscreva lá no meu Instagram, frederico.fadc. No meu LinkedIn, você vai poder encontrar a live que eu faço, é transmitida pelo YouTube, pelo LinkedIn. Você vai poder conhecer um pouco mais da minha carreira dentro do meu LinkedIn, que é Frederico-Cunha-DV. Ou se você quiser um contato mais próximo, você tem o QR Code. Esse QR Code, ele vai levar para uma página de assinatura da nossa comunidade, que é a comunidade alimentarista. Então, você vai participar de um grupo de WhatsApp nessa comunidade, onde a gente vai poder ter contato diário, você pode levantar perguntas ali também. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo. Vai ter acesso também a um e-book gratuito, que ele vai descortinar para você esse primeiro passo do Oceano Azul, que eu chamo, né? Um lugar onde não tem competição, do Oceano Azul agroalimentar, onde você não vai ter concorrência. E também vai ter, semanalmente, eu estou estruturando uma newsletter, artigos, né, que eu vou escrever, para uma vez por semana, enviar para o seu e-mail. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, receber isso, e caminhar conosco, conhecer outras possibilidades também que nós temos para poder te ajudar, tá aí, ó, QR Code, tá? Vai para a página de assinatura, entra lá, eu vou lá lhe dar as boas-vindas assim que você assina, tá? Bom, eu espero que tenha sido de valor para vocês, né, saberem que existem soluções para que vocês possam encontrar o caminho dentro desse setor agroalimentar, essa ferramenta que eu indiquei, que nós temos essa expertise para poder desenvolver junto contigo, e espero encontrá-lo nos próximos encontros aí em breve, e já vou deixando para você minhas saudações alimentaristas, um forte abraço.